Olá! Novo Quiz apresenta Quiz de Conhecimentos Gerais, com 16 perguntas. Se você também é fã de conteúdos que promovem o conhecimento geral, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual foi a primeira capital do Egito após a unificação? Luxor, Mênfis, Alexandria, Assuã. Resposta correta: Mênfis. Segundo a crença egípcia, Mênfis teria sido fundada por Menés, primeiro rei do Egito, em cerca de 3100 a.C., e foi a primeira capital no Reino Antigo. Pergunta 2. A transição de um material do estado gasoso para o líquido é chamada de condensação, vaporização, sublimação, solidificação. Resposta correta: condensação. Condensação é a mudança de estado físico da matéria de sua fase gasosa para a fase líquida. Pergunta 3. Qual é o segundo maior rio em extensão da América do Sul? Rio Orinoco, Rio Paraguai, Rio Juruá, Rio Paraná. Resposta correta: Rio Paraná. Com 4.880 quilômetros de extensão, o Rio Paraná é o segundo maior rio da América do Sul, atrás apenas do Amazonas, e o oitavo maior do mundo. Pergunta 4. Quem é o autor do romance A Moreninha? José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Castro Alves. Resposta correta: Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha é um romance de autoria do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844. A obra marca o início do romantismo na literatura brasileira. Pergunta 5. Qual destes é um elemento químico da tabela periódica? Baquelite, tântalo, malaquita, estireno. Resposta correta: tântalo. O tântalo, símbolo químico Ta, é um elemento metálico encontrado em baixíssima concentração na crosta terrestre. É utilizado majoritariamente no setor de componentes eletrônicos. Pergunta 6. Qual imperador mandou construir o Coliseu de Roma? Nero, Calígula, Vespasiano, Tibério. Resposta correta: Vespasiano. Sua construção foi iniciada no ano 72 d.C., por ordem do imperador Vespasiano, que decidiu erguê-lo no local de um antigo palácio de Nero, seu antecessor no comando do império. Pergunta 7. O Pico Bolívar é o ponto mais alto de qual país? Bolívia, Argentina, Venezuela, Colômbia. Resposta correta: Venezuela. Alcançando uma altura de 4.978 metros, o Pico Bolívar constitui o ponto mais alto da Venezuela. Recebe seu nome como homenagem ao libertador venezuelano Simón Bolívar. Pergunta 8. Na mitologia grega, quem é o barqueiro do mundo dos mortos? Minos, Cérbero, Radamanto, Caronte. Resposta correta: Caronte. O mito de Caronte fala sobre um personagem muito interessante,
cujo trabalho era levar os mortos à sua morada final, o submundo. Caronte é descrito como um ser misterioso, mal-humorado e filho da noite e das sombras. Pergunta 9. Madagascar é um país insular localizado em qual oceano? Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico. Resposta correta: Índico. A maior ilha do Oceano Índico é Madagascar, um país insular localizado na costa sudeste do continente africano. Pergunta 10. Qual é o significado da palavra refutar? Realizar, autorizar, desmentir, obter. Resposta correta: desmentir. Refutar é um verbo da língua portuguesa que se refere ao ato de desmentir ou negar uma informação previamente apresentada. Pergunta 11. Qual filósofo é conhecido como o pai do comunismo? Immanuel Kant, Karl Marx, Arthur Schopenhauer, Francis Bacon. Resposta correta: Karl Marx, filósofo e sociólogo alemão, foi considerado o fundador do socialismo científico e o responsável pela teoria comunista. Pergunta 12. Que país europeu substituiu o dracma pelo euro? Alemanha, Suíça, Bélgica, Grécia. Resposta correta: Grécia. A Grécia aderiu à União Europeia em 1981, mas teve a sua moeda, o dracma, substituída pelo euro apenas em janeiro de 2002. Pergunta 13. Qual foi o primeiro órgão a ser transplantado com sucesso? Rim, coração, pâncreas, fígado. Resposta correta: rim. O primeiro transplante bem-sucedido de órgãos aconteceu em 1954 nos Estados Unidos, quando o Dr. Joseph Murray realizou um transplante de rins. Pergunta 14. O axolote é uma espécie de planta, inseto, anfíbio, mamífero. Resposta correta: anfíbio. O axolote, ou monstro da água, é uma espécie curiosa de anfíbio. Ao contrário de outros anfíbios, ele não abandona a sua fase larval depois de adulto. Pergunta 15. O ano-luz é uma unidade de medida de tempo, distância, velocidade, fluxo luminoso. Resposta correta: distância. O ano-luz não é uma unidade de tempo como é comum se pensar, mas corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, sendo, portanto, uma unidade de distância. Pergunta 16. Qual é o estilo arquitetônico da Catedral de Notre-Dame em Paris? Neoclássico, renascentista, barroco, gótico. Resposta correta: gótico. Consagrada à Virgem Maria, a Catedral de Notre-Dame é uma das principais realizações no estilo gótico francês. Pergunta bônus. Qual personagem foi o mais famoso dos Cavaleiros da Távola Redonda? Tristão, Percival, Lancelot, Galahad.
Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais chegou ao fim. Se você também gosta de conteúdos que promovem o conhecimento geral, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado pela participação e até o próximo Novo Quiz.